Olá pessoal, hoje eu vou gravar a correção das atividades feitas sobre calor sensível com calor latente, nossa atividade avaliativa, né? Então eu fiz 5 perguntas envolvendo os dois e com os dois juntos, e aqui eu vou corrigir baseado nisso, que é a nossa revisão de conteúdo. Vou fazer a recuperação para quem ou não fez essa atividade ou tirou nota abaixo de 6. Quem quiser que tirou acima de 6 também pode fazer, para tirar o 10, tá? Mas vamos lá. Qual a quantidade de calor envolvida na variação de temperatura de 200 gramas de água de 10 para 50 graus Celsius? Sabendo que o C da água, na calor específica, é 1 caloria por grama por grau Celsius. Ele foi recebido ou foi cedido? Primeira coisa que a gente tem que ver, qual é a substância? Água. Água a gente sabe os pontos de que vai derreter, né? Fusão, e de ebulição, que vai evaporar. Esse valor aqui, ó, tem alguma mudança de estado entre essas temperaturas? Não, né? Ela congela em 0, que é antes, e ela evapora em 100. Ok. Então, a gente sabe que não vai ter calor latente. Aqui no calor latente é o que mala, né? O Q igual M vezes L. E aqui é o que macete. Q igual MC delta T. Então, a gente sabe nessa primeira, como não tem nem congelar, né? Nem 0, nem 100, que não vai ter que mala. A gente vai ter só que macete, ok? Então, a fórmula. Q igual a MC delta T. Outra coisa que a gente já sabe antes de fazer a conta é se foi recebido ou cedido esse calor. Como? Através da temperatura. A temperatura está aumentando ou está diminuindo? De 10 para 50. Está aumentando. Logo, o calor foi recebido. Às vezes, na alternativa, tem só uma recebida. Você nem fazer a conta. Essas coisas tem que prestar atenção. Porque olhando a temperatura, eu já sei se foi recebido ou cedido. Né? Se está aumentando, foi recebido. Vamos calcular para saber qual é a quantidade de calor. A quantidade de calor é massa, 200 gramas, vezes calor específico da água, que é 1, vezes o ΔT, de 10 para 50. Quanto que aumentou? A gente pega esse menos esse, né? 50 menos 10, que é 40. Agora é só multiplicar. 200 vezes 1 vezes 40. 200 vezes 40, 8, 1... 2, 3. Se eu não me engano, é 8.000. 40 vezes 2 é 80. Vezes 10 é 800. Vezes 10, 8.000. 8.000 calorias. Recebidas, no caso. Fácil, né? Então, vamos lá. Vamos para a segunda. Só tem que tomar as decisões certas. Às vezes, faz um monte de conta e é uma conta bem simples. 2. Qual a quantidade de calor envolvida na variação de temperatura de 700 gramas de gelo? Ó, substância envolvida. Gelo. Conhecemos também. De menos 60 até menos 10. Sabendo que o calor específico é 0,5. Vamos lá. Gelo de menos 60 até menos 10. Ele muda de estado físico? Não, porque ele vai derreter em qual temperatura? Em 0, a gente está falando de temperaturas negativas. Então, aqui não vai ter que mala, só que macete. Entenderam? É gelo. O gelo de menos 60 a menos 10 não vai mudar de estado físico. Ele vai ser gelo desde menos 60 até menos 10. Ele derreteria só no 0. Certo? Não esqueçam desse detalhe, é muito importante. Se não tem mudança de estado físico, não tem que mala, só que macete. Então, vamos lá. Q igual a MC delta T. Qual é a massa? 700. Qual é o calor específico do gelo? Tá aqui, ó, 0,5. Essas coisas não precisa decorar. Vai ser dado, não tem que adivinhar as coisas. E agora? Qual foi a variação de temperatura? Ai, não sei. Final menos inicial. Variação de temperatura é final menos temperatura inicial. Essas negativas é bom sempre fazer para não dar errado, né? Menos 10 menos 60. Menos 10 mais 60. Quanto que variou? 50 graus positivos, né? Aumentou 50 graus, tá certo? A temperatura aumentou, ó. Isso é bem importante, tá? Fizer isso aqui errado, dá tudo errado. Multiplicando aqui tudo. Isso aqui vai dar um número quebrado. Vai dar 17.750, eu acho. Vamos lá. Aqui, ó, esse aqui vezes isso dá 350. Vezes 50. Vezes 5, 350. Vezes 50. Não, ó, 17.500. 17.500 calorias. Pergunta: recebido ou cedido?
Olha só, tá indo de menos 60, que é super frio, para menos 10, que é frio, mas nem tanto. Ou seja, tá aumentando, que é recebido. Nem tinha isso na pergunta, mas eu tô... Só um pouquinho, pessoal. Olá, pessoal, voltando, né? Bebê tem isso, né? Vamos lá. Terceira. Qual a quantidade de calor envolvida no derretimento completo de 450 gramas de gelo? LF igual a 80 calorias por grama. Faltou um ali, né? Calorias por grama. Tá. Qual a quantidade de calor envolvida no derretimento completo de 450 gramas? Isso aqui é importante. O que isso quer dizer? Mudança de estado físico, né? Tá derretendo o gelo completamente. Tem variação de temperatura? Tá falando da temperatura? Não. Então aqui a gente tem que tomar uma decisão. Se não tem variação de temperatura, logo não tem que macete, porque o que macete tem ΔT. Se tá derretendo o completo gelo, tem uma mudança de estado, ou seja, que mala, né? Então, Q igual a M vezes L. Qual é a quantidade de calor? A massa é 450. E qual é o L? Tá aqui, ó. O L é de fusão, que é 80. Multiplicando 450 vezes 80, 36 mil calorias. Fechou? Fácil, né? 4. Um objeto não identificado teve sua temperatura alterada de 90 graus para 0 graus Celsius. 90 para 0. O calor envolvido foi recebido ou liberado por esse objeto? Pergunta, a temperatura está aumentando ou está diminuindo? Está diminuindo, né? Está diminuindo de 90 para 0. Se está diminuindo, ele está recebendo calor ou está liberando calor? Liberado, né? Liberado. O calor está sendo liberado pelo corpo, pelo objeto. Fácil, né? Tá. Última. Qual o calor total envolvido para evaporar completamente 80 gramas de água que estava inicialmente em 10 graus Celsius? Olha que informação importante. Calor total envolvido, quando fala total já fica espiado. Evaporar completamente água. Água a gente conhece, né? A gente sabe os valores de congelamento e de evaporação, né? Ela evapora em qual temperatura? 100 graus Celsius. Tô falando da água? Conheço. Se tô falando de evaporar completamente, tô falando de queimá-la. Então tem calor latente. Mas estava inicialmente em 10 graus Celsius. 10 já não evapora ainda. Então, para chegar em 100, eu preciso ter uma variação de temperatura. Para isso, eu preciso de um quimacete. Então, a gente vai ter duas contas aqui. Uma quimacete e uma queimada. Olha só, acompanha comigo. Ele vai de 10 graus Celsius até 100 graus Celsius. Eu preciso que essa água vá. Senão, ela não vai evaporar completamente. Certo? E para evaporar completamente, a gente tem os 100 graus Celsius. Onde tem variação de temperatura, a gente tem quimacete. Onde não tem variação de temperatura, a gente tem o queimá-la. Certo? Agora é só substituir os valores. Ó, tá aqui já o calor específico, né? A massa é de 80. O calor específico é 1. E qual foi a variação de temperatura de 10 até 100? Sempre final menos inicial. 100 menos 10, 90. 90 vezes 80. 9 vezes 8, 72. Mais 2 zeros, 7.200 calorias, né? E o queimá-la? Vamos lá. A massa é de 80. E qual é o L? Tá aqui o L. L de vaporização, 540. Multiplicando. Essa eu vou usar aqui para não dar errado. 80 vezes 540. 43.200 calorias. Terminei? Não, por quê? Porque eu tenho que fazer o total, né? O total é a soma dos 7.200 mais o 43.200. Que dá 50.400 calorias. E é isso. E acabou a conta, ok? Até mais. Um abraço.